Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, por Derek Prince. Capítulo 6. Efeitos vitoriosos da Palavra de Deus. Vitória sobre o pecado. Já realçamos que provavelmente nenhuma personagem do Antigo Testamento teve, como o salmista Davi, uma visão mais clara da autoridade e do poder da Palavra de Deus. Como introdução ao nosso assunto, vitória sobre o pecado e Satanás, podemos atentar mais uma vez na palavra de Davi, que se encontra no Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra hebraica aqui traduzida por guardar significa mais exatamente armazenar como um tesouro. Davi não quer dizer que guardou a palavra de Deus de tal maneira que a sua presença não podia ser detectada. Pelo contrário, quer dizer que a armazenou no lugar mais seguro, cercado das coisas a que atribui maior valor, de modo a estar à mão para uso imediato em caso de necessidade. No Salmo 17:4, Davi mais uma vez refere-se ao poder da palavra de Deus ao dizer: quanto às ações dos homens pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Eis uma palavra de instrução relativa à nossa participação às ações dos homens, ou seja, nas atividades humanas e nas relações sociais. Algumas dessas atividades são inócuas e plenamente aceitáveis por Deus. Outras são perigosas à alma e contêm o ferrão escondido do violento. Naturalmente que o violento é um dos muitos nomes que a Escritura atribui ao diabo, a Satanás. Como podemos distinguir entre aquilo que é seguro e aceitável e aquilo que é espiritualmente perigoso? A resposta é aplicando a palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos esse tipo de pergunta: está correto um cristão dançar, fumar, apostar? E muitas outras dentro do mesmo gênero. A resposta a todas essas questões deve ser dada e decidida não pela prática social aceite ou pelas tradições da igreja, mas pela aplicação da palavra de Deus. Lembro-me de um grupo de cristãs africanas me ter perguntado, na qualidade de ministro cristão, se havia problema em frequentarem uma dança na universidade onde estudavam para serem professoras. Como resposta, não lhes dei a minha opinião pessoal, nem as regras estabelecidas pela direção da missão. Em vez disso, pedi-lhes que vissem comigo duas passagens da Bíblia. A primeira encontrava-se em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A segunda era Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mostrei-lhes que essas duas passagens da Escritura contêm dois grandes princípios gerais que são decidir e orientar tudo o que fazemos como cristãos.
Primeiro, temos de fazer tudo para a glória de Deus. Segundo, temos de fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Portanto, tudo que se puder fazer para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus é bom e aceitável. Tudo que não se fizer para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus é errado e prejudicial. Apliquei então esses princípios à pergunta que essas estudantes me colocaram, tendo-lhes respondido: se podem frequentar essas danças para a glória de Deus e se podem livremente dar graças a Deus em nome do Senhor Jesus enquanto estiverem a dançar, então está absolutamente correto dançarem. Mas se a vossa dança não puder ser realizada nessas condições, então é errado dançarem. Tal como eu via, era minha obrigação dar a estas jovens princípios bíblicos básicos. A partir daí era responsabilidade delas e não minha aplicar esses princípios à sua situação particular. Recentes pesquisas da ciência médica trouxeram à lume um modo muito claro em que muitos cristãos contemporâneos, à semelhança de Davi, se têm afastado dos caminhos do violento, aplicando a palavra de Deus ao uso ou abuso dos seus corpos. Em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. De novo, na mesma epístola, em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Igualmente, em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4, Paulo escreve: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, ou seja, o vaso terreno do seu corpo físico, em santificação e honra. Com base nessas e noutras passagens similares, muitos cristãos praticantes ao longo dos anos têm recusado consumir tabaco sob qualquer forma. Até muito recentemente, era com frequência sugerido pelos incrédulos que essa recusa dos cristãos era uma mania ultrapassada e antiquada, próxima do fanatismo. No entanto, modernas pesquisas médicas demonstraram, para lá de qualquer dúvida, que o fumo, particularmente de cigarros, é uma das principais causas do câncer de pulmão. Essa conclusão tem sido apoiada pelas associações médicas tanto dos Estados Unidos como da Grã-Bretanha. Apenas na Inglaterra e no país de Gales, para cima de 35 mil homens e mulheres morreram de câncer do pulmão em 1985, de acordo com as estatísticas disponíveis. Outro fato indesmentível, provado pela experiência e apoiado pela ciência médica, diz que a morte provocada pelo cancro do pulmão é em geral dolorosa e demorada. Face a fatos como estes, a recusa dos cristãos em condescender com o fumo não pode ser mais encarada como loucura ou fanatismo. Se atualmente se pode culpar alguém de loucura, não serão certamente os cristãos, mas aqueles que regularmente gastam substâncias somas de dinheiro em satisfazer um vício que aumenta grandemente a possibilidade de ter de sofrer uma morte lenta e dolorosa, provocada pelo cancro do pulmão. E se podemos acusar de loucura as vítimas desse vício, não podemos deixar de culpar todos quantos, por todos os meios de persuasão e da moderna publicidade, voluntariamente procuram para seus próprios benefícios financeiros
levar a cruel escravidão deste vício degradante e destruidor ao seu próximo. Quando encaramos os fatos a esta luz, pergunto mesmo se os traficantes de escravos do passado, que negociavam o corpo de homens e de mulheres, foram culpados de causar dano moral e social do que aqueles que procuram atualmente o lucro através da promoção do vício do fumo. Quase tudo quanto se tem dito sobre o tabaco se aplica igualmente à excessiva condescendência para com álcool. Mais uma vez, é um fato bem conhecido que a maioria dos cristãos sinceros tem refreado ao longo dos anos o seu uso com base nos avisos da Bíblia. No entanto, é também um fato adquirido que a excessiva condescendência do álcool é o principal fator que contribui para muitas doenças físicas e mentais, e também para os acidentes rodoviários, como seu caudal consequente de mortos, feridos e mutilados. Mais uma vez, tal como no caso do tabaco e dos seus efeitos destruidores, muitos milhões de cristãos se têm preservado do mal e do desastre por causa da aplicação prática dos ensinos da Bíblia. Com profunda gratidão a Deus, tudo isso soa certamente como um eco às palavras de Davi no Salmo 17:4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Vitória sobre Satanás. A palavra de Deus aplicada desta maneira não dá apenas vitória sobre o pecado, é também a arma divinamente preparada que nos dá vitória sobre o próprio Satanás. Em Efésios 6,17, o apóstolo Paulo ordena: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus é uma arma indispensável na luta do cristão. Todos os outros elementos da armadura cristã indicados aqui em Efésios capítulo 6, o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo e o capacete, são exceção fundamentalmente armas defensivas. A única arma de ataque é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Sem um profundo conhecimento da palavra de Deus e de como aplicá-la, o cristão não tem arma de ataque. Não tem uma arma com que possa realmente atacar Satanás e os poderes das trevas e pô-los em fuga. Em face disto, não é de surpreender que Satanás tenha usado sempre, através de toda a história da igreja cristã, todos os meios ao seu alcance para manter os cristãos ignorantes da verdadeira natureza, autoridade e poder da palavra de Deus. Ao usar a palavra de Deus como uma arma para pôr Satanás em fuga, o próprio Senhor Jesus Cristo é o supremo exemplo do cristão. Lucas 4, 1-13 relata como Satanás confrontou Jesus com 3 grandes tentações e como ele enfrentou e derrotou cada tentação de Satanás com a mesma espada. A espada da palavra de Deus, escrita de Deus. Para cada uma, Jesus começou a sua resposta com a frase, está escrito, citando depois diretamente as Escrituras. Há um grande significado das 2 diferentes frases utilizadas por Lucas neste relato da tentação trazida por Satanás a Cristo e nas suas consequências. Em Lucas 4:1 ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito no deserto. Mas no final da tentação, em Lucas 4:14, lemos: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Antes do seu encontro com Satanás, Jesus já estava cheio do Espírito Santo, mas foi apenas depois de ter encontrado e derrotado Satanás com a espada da palavra de Deus que Jesus pôde começar o seu ministério, traçado por Deus no poder do Espírito. Após uma distinção entre ser-se cheio do Espírito e ser capaz de ministrar no poder do Espírito. O próprio Jesus apenas entrou neste segundo estágio de ministrar no poder do Espírito depois de ter utilizado primeiro
a espada da palavra de Deus, derrotando assim a tentativa de Satanás, cujo objetivo era impedi-lo de exercer o seu ministério no poder do Espírito. Essa é uma lição que muitos cristãos contemporâneos precisam de aprender. Muitos cristãos que experimentaram uma verdadeira unção do Espírito Santo, em conformidade com as Escrituras, nunca chegaram a servir a Deus no poder do Espírito. A razão é que não conseguiram seguir o exemplo de Cristo. Nunca aprenderam a manejar a espada da palavra de Deus de modo a vencer Satanás e a repelir a sua oposição ao exercício do ministério para o qual Deus realmente os encheu com o Espírito Santo. Pode dizer-se com segurança que ninguém tem uma necessidade maior e mais premente de estudar a palavra de Deus do que o cristão recentemente cheio do Espírito Santo. No entanto, é triste dizer que tais cristãos muitas vezes parecem pensar que ser-se cheio do Espírito substitui de algum modo o estudo e a aplicação diligente da palavra de Deus. Na realidade, o oposto é que é a verdade. Nenhuma outra arma da armadura do soldado substitui a espada, e por mais bem armado e defendido que ele esteja, um soldado sem a sua espada está em grande perigo. O mesmo se passa com o cristão. Nenhuma outra forma de equipamento ou experiência espiritual pode substituir um conhecimento detalhado da palavra de Deus. Por mais equipado que um cristão possa estar em todos os outros aspectos, sem a espada da palavra de Deus, estará sempre em grande perigo. Os cristãos primitivos da era apostólica, embora maioritariamente simples e incultos, seguiram certamente o exemplo do seu Senhor, aprendendo a conhecer e a usar a palavra de Deus como uma arma de ataque no intento conflito espiritual que lhes sobreveio por causa da sua profissão de fé em Cristo. Por exemplo, o apóstolo João, numa idade adiantada, escrevia em 1 João 2,14 aos jovens cristãos que haviam crescido sob os seus ensinamentos: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O apóstolo João faz aqui 3 afirmações sobre esses jovens. Primeiro, são fortes. Segundo, tem a palavra de Deus habitando em si. Terceiro, vencer o maligno, isto é, Satanás. A segunda dessas 2 afirmações está relacionada com a primeira e a terceira. Como causa, está relacionada com o efeito. A razão desses jovens cristãos serem fortes e capazes de vencer Satanás devia-se ao fato de a palavra de Deus habitar neles. Era a palavra de Deus dentro deles que lhes dava a sua força espiritual. Coloquemos agora a seguinte questão: quantos jovens cristãos das nossas igrejas contemporâneas poderíamos dizer que são fortes e que têm vencido o diabo? Se atualmente não vemos tantos jovens cristãos a manifestarem esse tipo de força e vitória espiritual, não há dúvidas de que a razão que é simplesmente esta: a causa que produz estes efeitos não está presente. A única fonte de tal força e vitória é um conhecimento minucioso e interiorizado da palavra de Deus. Os jovens cristãos que não são minuciosamente instruídos na palavra de Deus nunca podem ser realmente fortes e vitoriosos nas suas experiências pessoais. Hoje em dia, enfrentamos um grave perigo ao subestimar a capacidade espiritual dos jovens e de lidar com eles e de uma maneira demasiado infantil. A mesma tendência para criar nos jovens contemporâneos a ideia de que Deus providenciou para eles um tipo especial de cristianismo com menores exigências e com padrões inferiores aos que Deus exige dos adultos. Em relação a este assunto, Salomão fez um comentário muito relevante
e penetrante em Eclesiastes 11:10. A juventude e a primavera da vida são vaidade. Por outras palavras, a adolescência e a juventude são meras aparências exteriores transitórias que de modo algum alteram as realidades espirituais permanentes que dizem respeito a toda a alma. Catherine Boff Cliburn, filha de William Boff, expressou um pensamento semelhante ao afirmar: na alma não há sexo. As profundas e permanentes realidades espirituais sobre as quais o cristianismo se baseia não são de modo algum afetadas por diferenças de idade ou de sexo. O cristianismo baseia-se em qualidades e experiências da alma, como o arrependimento, a fé, a obediência, o autossacrifício, a devoção. Todas essas experiências e qualidades são as mesmas para homens e mulheres, rapazes e raparigas. Por vezes, sugere-se que a maneira de suprir essa necessidade de ensinar com minúcia as escrituras aos jovens é evitá-los a institutos bíblicos. No entanto, essa solução só pode ser aceita mediante duas qualificações. Primeiro, devemos reconhecer que há uma crescente tendência hoje em dia, mesmo entre institutos bíblicos evangelísticos, para dedicar cada vez menos tempo ao estudo real da Bíblia e cada vez mais tempo a outros estudos seculares. Em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo escreve: cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em 1 Timóteo 6:20-21, Paulo alerta Timóteo: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, ou seja, a verdade da palavra de Deus, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Estes avisos precisam de ser atualmente repetidos. Encontramos com alguma frequência jovens que completam o curso no Instituto Bíblico e permanecem com o conhecimento totalmente inadequado dos ensinos da Bíblia e do modo como os aplicar de uma maneira prática. A segunda qualificação é que nenhum curso do Instituto Bíblico, por mais sólido e sério que seja, jamais pode libertar os pastores das igrejas locais do seu dever de ensinar todos os membros das suas congregações do conhecimento regular e sistemático da palavra de Deus. A igreja local é o ponto central do plano de todo o Novo Testamento para o ensino bíblico, e nenhuma outra instituição jamais pode usurpar as funções da igreja local. Os apóstolos e os cristãos do Novo Testamento não tinham outra instituição que lhes desse ensino bíblico, à exceção da igreja local. No entanto, tiveram mais sucesso na sua tarefa do que nós atualmente. Outras instituições, como os institutos bíblicos, podem fornecer ensino especial como suplemento da tarefa do ensino dado nas igrejas locais, mas as nunca pode substituir. A necessidade mais urgente da grande maioria das igrejas locais contemporânea não é mais organização, melhores programas ou mais atividades. É apenas isto: o ensino regular, prático e minucioso das grandes verdades básicas da Palavra de Deus e como aplicá-las a cada aspecto da vida cristã. Apenas por esse meio pode a Igreja de Cristo, como todo, erguer-se com força, ministrar em nome de Cristo a vitória do Calvário e cumprir a tarefa que lhe foi confiada pelo seu Senhor e Mestre. Isso está de acordo com o quadro de uma igreja vitoriosa no final desta era, que nos é dado em Apocalipse 12:11. Eles, os cristãos, entre aspas, pois o venceram. Venceram quem? Satanás, por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho. Estão aqui revelados os 3 elementos da vitória: o sangue, a palavra e o nosso testemunho. O sangue é o grande e o selo da obra de Cristo, consumada na cruz, e de tudo o que nos garante a bênção, o poder e a vitória. Somente através da palavra conseguimos conhecer e compreender tudo o que o sangue de Cristo adquiriu para nós. Finalmente, através do testemunho que damos do que a palavra de Deus nos revela relativamente ao sangue, tornamos real e efetiva na nossa experiência pessoal a vitória de Cristo sobre Satanás. Ao estudarmos este programa divino de vitória sobre Satanás, vemos mais uma vez que a palavra ocupa uma posição central. Sem conhecimento adequado da palavra, não podemos compreender os verdadeiros méritos e o poder do sangue de Cristo, e assim, ao nosso testemunho de cristãos, faltará uma convicção real e consequente autoridade. Todo o propósito de Deus para o seu povo centra-se no conhecimento da sua palavra e na capacidade de a aplicar. Sem este conhecimento, a igreja encontra-se hoje na mesma condição que Israel nos dias de Oséias, relativamente a quem o Senhor declarou em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Uma igreja que rejeita o conhecimento da palavra de Deus enfrenta a certeza da rejeição do próprio Deus e da destruição às mãos do seu grande adversário, o diabo, Satanás, o maligno violento. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos. Obrigado, Senhor, por mais esse ensino. Irmão, vou deixar meu testemunho aqui. Eu estou convertida há 1 ano. Eu tinha a Bíblia em casa, eu era frequentadora de igreja. Aquela pessoa, um pé no mundo e outro na igreja. Quando verdadeiramente Deus me chamou, me alcançou, e eu realmente me arrependi dos meus pecados, eu estava escutando pregações. Por quê? A Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, você escutando pregações, eu escutava muito o Hernandes Dias Lopes. Aquele homem realmente é um homem de Deus. É um instrumento na mão de Deus, né? E até que Deus me alcançou. Quando o Senhor me alcançou, eu comecei a ler livros. Eu li um livro atrás do outro. E deixando a Bíblia de lado. Ou seja, já faz 1 ano que eu me converti e eu poderia realmente ter me dedicado à palavra do Senhor. Quando eu cheguei à palavra do Senhor, irmão, eu vou falar uma coisa para você. A diferença é algo inexplicável, irmão. Deus fala com você tremendamente. Quando você lê os versículos, teu coração dispara, teus olhos se arregalam, teus ouvidos, abre os ouvidos assim, abre a tua mente, abre teu coração. Teu corpo se transforma, irmão. Você tem uma verdadeira transformação, irmão, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, nos teus órgãos, na tua saúde. Irmão, a transformação é inexplicável, irmão, é inexplicável mesmo. Não há, olha que eu escuto muitas pregações de homens de Deus, daqueles homens, eles não são nem daqui. Não que aqui não tenha homens de Deus, mas eu escuto John Piper, David Wilkerson, Spurgeon, esses pregadores, esses homens de Deus mesmo. Mas, irmão, não chega perto da palavra de Deus. Irmão, te falo uma coisa. Se você pode se alimentar da palavra de Deus, que foi escrita por Deus, você não precisa, irmão, se alimentar da palavra de Deus de um homem que nasceu no pecado, que tem o pecado ali no seu DNA. É diferente, irmão, é completamente diferente. Porque o Espírito Santo fala conosco diretamente, irmão. Então, irmão, veja o que o Spurgeon falou. Visite muitos livros bons, que têm um ensino bom, daqueles homens de Deus mesmo.
Homens de Deus, homens de oração, homens de fervor, homens que oravam, homens que jejuavam. Esses homens, eles oravam até 5 horas por dia, irmão. Eles viviam no Espírito. Então, sim, visite esses livros, mas viva da palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito Santo, irmão. Ela é mais cortante, mais afiada do que uma faca de 2 gumes, e ela vai realmente fazer uma transformação na sua vida, na sua mente, corpo, alma, mente e espírito. E que a glória seja dada somente a Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém! Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração